Faremos hoje a análise do filme Em Busca de Mim. Esperar minha galera entrar aqui, me atraser um pouquinho. Amanda, minha fiel escudeira, sempre aqui comigo. Maria Alice, minha fiel escudeira, também aqui comigo. Meus amores, sejam todas muito bem-vindas. Me contem. Helena, seja muito bem-vinda. Fran, ai, minha galerinha, vocês estavam com saudade de mim aqui no Papo de Terça? A gente fez nosso último encontro no Zoom. Deixa eu esclarecer aqui algumas coisinhas, tá? Antes, deixa eu aqui deixar paralisado, senão eu fico aqui, gente, só vendo os comentários aqui de vocês, ó. Deixa eu dar aqui algumas colocações antes da gente adentrar na análise do filme. Por que eu quis fazer esse filme? A análise desse filme. Esse filme é denso, né? Eu sei que é um filme denso, é um filme difícil para as pessoas que já passaram por a experiência de algum tipo de abuso. Imagino que tenha sido sofrido. Ó, deixa eu já dar aqui um spoiler. Essa análise, eu vou fazer ela uma análise aprofundada. Então, as pessoas ainda que isso ainda não é bem resolvido dentro de si, assim, não é o momento ainda de expandir um pouco, olhar para esse assunto tão delicado. Eu vou convidar vocês a não assistirem essa live até o final, tá? Porque eu vou adentrar aqui em assuntos profundos. E minha intenção aqui não é despertar nada em vocês, sendo que aqui vocês são consumidoras, né? Vocês não são clientes, pessoas que eu acompanho, tá bom? Então, tô falando isso para ter responsabilidade aqui com vocês, tá? Porque quando a gente mexe em coisas profundas, e esse é um assunto muito delicado, a gente não sabe, né? Quem tá do lado de lá, como que você recepciona isso, tá bom? E não é todo mundo aqui que são as minhas clientes, tá bom? É responsabilidade mesmo. Então, vamos lá. Vamos aqui. Deixa eu falar aqui uma coisinha pra vocês que é muito importante. Muitas pessoas me indicaram esse filme achando que esse filme, aquela cena que se mostrou ali, era constelação. É a técnica de constelação. É um dos motivos também que eu quis fazer a análise desse filme. Aquela técnica que se mostra durante o filme não é constelação. O nome daquela técnica chama psicodrama. É uma técnica que o Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, ele também estudou, ele também, aproveitou dessa técnica para aperfeiçoar o trabalho das constelações. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes vocês chegam aqui e vocês veem um filme desse e vocês chegam com a expectativa de falar assim para mim, Ju, olha, eu passei pela experiência de abuso e eu quero constelar o abuso. Abuso não é algo que se constela. Primeiro, antes de entrar na análise, eu quero entrar nisso daqui, só para deixar muito claro isso, porque às vezes eu vejo muitos conteúdos falando justamente isso. Que o Bert Hellinger faz com que a pessoa que sofreu abuso vai lá e fala com o abusador, e não tem nada disso. Então eu quero esclarecer isso daqui, né, até para vocês que têm conhecimento agora com as constelações, entender essa diferenciação, é muito importante. Então essa técnica que é usada nesse filme chama psicodrama, é uma técnica terapêutica onde a pessoa ou o terapeuta tem consciência do conflito da pessoa. A pessoa tem consciência onde que é o trauma da pessoa. No filme ali, ela sabia do que ela tinha experienciado, o quanto que aquilo tinha sido dolorido para ela, mas ela colocava na gavetinha dela. E o terapeuta que estava ali, ele falou isso e cada um ali foi falando dos conflitos, e aí ele montou uma cena, né, do pai, da mãe, depois montou a cena ali do ato em si, e aquilo tudo foi digerido por ela. Esse filme é um filme muito rico, tá? Mas é importante diferenciar a técnica, porque muitas de vocês entraram em contato comigo perguntando, né, essa questão do abuso que poderia constelar. Abuso não se constela. Ela tinha um conflito, ela tinha um problema que não era inconsciente. Ela sabia do que ela tinha experienciado, mas aquilo existia o quê? Um trauma, um bloqueio. Então, isso daqui é psicodrama, que é o que aconteceu na técnica. Quando a gente trabalha nas constelações, a gente não vai trabalhar o que a cliente sabe. Por exemplo, às vezes vocês chegam pra mim e vocês me mandam mensagem falando assim, Ju, eu tenho um problema com a minha mãe. Eu queria constelar esse tema. Esse tema não é um tema de constelar.
eu falo pra pessoa, faz uma vivência do feminino, né? A pessoa que tem problema com o pai, você já sabe onde que é o seu problema. Você tem problema com o pai, tem problema com a mãe, faz uma vivência de constelação, vivência. Faz uma terapia. Por quê, gente? A constelação vai para um outro lugar. Então a constelação é quando você já tentou fazer movimentos, você tá com um problema na sua vida e você não consegue resolver. Ju, olha, acontece isso na minha vida, eu não consigo entender por que isso tá acontecendo. Por exemplo, ontem eu fui constelar uma pessoa e ela trouxe o tema para mim de medo para constelar, que ela tinha medo de dar vários passos. Quando a gente abriu a constelação, o que a gente faz? A gente pega e a gente vai numa imagem que é inconsciente para a pessoa. Então, o medo que ela trouxe, o que se transformou no medo? O medo estava relacionado, o medo que ela estava sentindo, estava relacionado a uma morte trágica do avô. Aquilo era inconsciente para ela, que o medo dela de ação estava relacionado a esse fato. Então a constelação, ela vai para algo que a pessoa não entende. Então às vezes a pessoa faz até uma terapia tradicional. Grande parte das minhas clientes vem de terapia, só que elas têm um teto na terapia, elas não conseguem desenvolver além daquilo. Então a constelação entra nesse ponto. Então o problema que a pessoa traz, eu tenho um medo muito grande. Ju, eu não sei porque eu não consigo me relacionar. Ju, olha, eu trabalho, eu ganho dinheiro, mas o dinheiro não fica na minha mão. Então o que é um problema que você não tem consciência? Não é porque você... E aí a gente tem que ter diferenciação, né? Porque às vezes a pessoa chega aqui e tem um problema com dinheiro. Por isso que a gente conversa antes. Então, a pessoa chega com problema de dinheiro. Só que na investigação a gente vai entender que a pessoa não tem educação financeira, controle financeiro. Isso é um problema de constelar? Não. Por isso que a gente tem que amadurecer uma questão de constelação. Ju, olha, eu ganho dinheiro, mas o dinheiro não fica na minha mão. Eu sou sempre roubada. Tem que ter um problema que existe uma densidade. Não é um problema assim que você acordou e falou, eu tô com um problema aqui. Não, é um problema que você já tentou fazer movimentos e não conseguiu. Então a constelação, ela vai para um outro lugar. Ela vai para algo que é inconsciente. Nesse filme específico, o problema da Sara não era um problema inconsciente. Por isso que o psicodrama, na hora que eles montaram ali, ficou muito claro qual que era o problema dela. Porque ele é um filme, né? Mas o terapeuta já sabia qual que era o problema dela. Então ele foi tratar o problema dela específico. Era um problema consciente, não era um problema inconsciente, tá? Então até aqui tudo bem? Só pra gente esclarecer isso, a diferença que é psicodrama. Então, a terapia que eles fazem lá, todo mundo na mesa, é um psicodrama. Aquilo não é constelação familiar. Então, o abuso, a gente não constela. Porém, faz de conta que a Bel, não sei, tá, Bel, um exemplo, tá, que a Bel entra agora e viu o nome dela. Faz de conta que a Bel chega e me traz um problema. Ela fala assim, Ju, é o seguinte, o meu problema é porque eu não consigo me entregar pro meu marido. Eu não consigo, eu tenho um marido que me ama, eu tenho uma relação bacana, eu tenho um cara legal do meu lado, mas eu não consigo me entregar. Existe um bloqueio dentro de mim que eu não consigo me entregar para essa relação. A Bel trouxe esse tema pra mim. Eu, como consteladora, a gente vai olhar na constelação o tema que ela me trouxe, o problema atual. O que a gente faz? Vamos dar um Google no inconsciente da Bel. Pode ser que apareça isso. Pode ser que apareça, um exemplo, um abuso. E às vezes aparece um abuso que não foi dela. Às vezes aparece um abuso que foi da mãe, que foi da avó. E isso se mostra na constelação. Porque quando a gente nasce no campo, nós também herdamos as memórias ancestrais. Tudo que foi difícil para a mamãe assimilar, tudo que foi difícil que a vovó não assimilou, isso passa para frente. No filme eles explicam isso com muito brilhantismo. E eu vou desenvolver isso com vocês aqui. Até aqui vocês conseguiram entender a diferença, né? Certo? Vamos embora agora para análise do filme? Dito isso, dá um joinha aqui para mim. Sim! Agora vamos para análise do filme. Vamos lá. Quem se identificou com a história da Sara? Quem esse filme fez assim, Tec? Quem vocês ficaram, nossa, isso me deu uma angústia, nossa, eu sofri com isso, nossa, eu me senti mal de assistir esse filme. Pode ser outra pessoa assim, Ale. Quem sentiu uma angústia assim de falar, nossa, esse filme pegou em mim? Levanta a mãozinha quem sentiu. Eu. Mãe e filha, eu chorei muito. Então tá bom. Ó, deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês. Vocês não precisam se expor, tá? Quando a gente vê um filme, por isso que eu gosto muito de indicar filmes pra vocês. Sempre quando a gente vê um filme, pega essa agora pra vida, tá?
pega essa pra vida. Sempre quando vocês veem um filme e esse filme toca vocês, pega que é de vocês. Então, por exemplo, esse filme, o que que tem por trás? Tem por trás o abuso. Então, às vezes, vocês ficam impactadas com o filme. Esse filme, pra mim, não me pegou. Não me pegou. Por quê? Porque eu já trabalhei muito essas minhas questões transgeracionais, essas questões de abuso, já trabalhei muito dentro de mim. Pra mim, esse filme não me pegou. Então, quando um filme... Mas pegava, tá? Se fosse em outras épocas atrás, pegaria. Sempre quando vocês olharem qualquer filme, tá? Tô dando um exemplo desse. Qualquer filme que vocês olharem e falarem assim, cara, essa cena me pegou. Eu não sei porque isso daqui mexeu comigo. E às vezes vocês não veem que tem coerência com a biografia de vocês. Então ontem eu recebi mensagem de uma aluna que tá na minha mentoria. Ela falou assim, Ju, aquela parte dela do abuso, dela ser humilhada, aquilo me pegou tanto. Mas isso não tem ligação com a minha história. Eu não fui vítima de abuso. Porém, quando nós nascemos num clã de mulheres, nós temos um pedaço nosso feminino é muito mais ligado a questões emocionais. Por isso que tanta mulher vai pra terapia, por isso que nós vamos até pra terapia. O homem não se preocupa tanto com isso, por quê? Porque o homem não tem acesso a esse lugar banhado de imagem, de alma, que nós mulheres temos muito mais. Então, quando nós nascemos numa família, inconscientemente, tá? Porque as heroínas bloqueiam isso, nós também somos mergulhadas nessas histórias. Então, quando um conteúdo pega muito vocês, liga o alerta, porque mesmo que não seja da história de vocês, é da história do campo familiar de vocês, da mamãe, da vovó paterna. Porque quando nós nascemos é como se acionasse uma luzinha de falar, opa, isso faz parte da minha história. Por quê? Porque o que constitui o nosso campo familiar também nos constitui. Então, quando pegar vocês um filme, que vocês sentirem vontade de chorar, chore nesse filme. Deixa o conteúdo emocional do filme liberar vocês. Por quê? Quando vocês fazem isso, vocês estão trabalhando algo do campo de vocês. Eu falo tanto, a gente fala assim, nossa, Ju, você gosta de sofrência? Não é, gente, porque é através da gente fazer a liberação e o choro, a gente lidar com esses conteúdos através do nosso corpo, que acontece a nossa liberação. Tanto que nesse filme foi muito rico para mostrar que quando que foi a virada de chave de todas as pessoas que estavam ali, né? E também esse filme também é muito racional, né? Porque não vende terapia como esse lugar de mágica, né? Que vocês procuram. Vende uma terapia pé no chão. Eu gostei muito desse filme por conta disso. Então, na hora que eles começam a entrar em contato com o emocional deles, que eles começam a chorar, que eles começam a tomar consciência da história deles, e aí que eles começam a dar passinhos. Vocês perceberam isso? E muitas vezes o que a gente não quer é entrar nesse local. Por quê? Porque dói. Então, vamos falar da Sara. A Sara ali, o que ela queria fazer? Ela queria anestesiar a dor dela. O que a Sara bebia? Usava droga. E aí outros que estavam lá no grupo também bebiam, usava droga, né? Aquele cara lá, quando ela conheceu, ele falou assim, não, meu fígado é bom. O que todo mundo tá fazendo ali? Todo mundo tá querendo anestesiar suas dores emocionais. A partir de hoje, a partir desse filme, a partir dessa análise, toda vez que vocês veem uma pessoa que tem um problema de vício, que tem um problema de droga, que tem um problema de compulsão, veja, né? Vocês não vão conseguir ver, mas pense, o que tem por trás daquela pessoa que ela quer se anestesiar disso, que ela quer se anestesiar dela. O terapeuta falou uma coisa pra Sara que foi muito marcante. Ele falou assim pra ela, por que você não gosta de você? Vocês lembram dessa cena? Ele falou, por que você não gosta de você? E aí ela ficou assim, porque todo o comportamento da Sara era altamente destrutivo. Todo o comportamento dela, o comportamento que ela tinha da sexualidade dela, o comportamento que ela tinha com a bebida, todo o comportamento dela era destrutivo, né? E todo comportamento destrutivo, inconscientemente, o que a gente está fazendo? A gente não quer preservar a nossa vida. Inconscientemente, a gente tem um impulso de morte. Inconscientemente, a gente não valoriza a vida. Porque quem valoriza a vida vai cuidar de si. Quem valoriza a vida vai querer o quê? Dar amor. Quem valoriza a vida vai querer se cuidar. Então, qual pedaço, não tô falando que é 100%, qual pedaço meu que tem esse impulso? Qual pedaço meu que tem essa parte destrutiva? E ali na Sara foi muito escrachada nesse filme, porque existiam várias partes dela que tinha esse impulso de destruição, tá? Ela tinha esse problema que, como eu disse, a gente já viu ali que era o abuso, a raiz de todos os problemas dela era um abuso. Então vamos pensar isso, um trauma que foi tão forte, tão impactante para ela, para a sexualidade da mulher,
no idade importante, vamos lá, quando ela sofreu abuso, ela tinha 14 anos, né? Super bonitinha, não passou a Sara com conflitos familiares antes disso, né? Com o pai, com a mãe, ela, né, no filme se mostrou como se ela tivesse uma estrutura ok, e a partir daquele fato, a partir daquele trauma, que ela se transformou, né? Ela perdeu a ingenuidade dela, né? O pai dela falou, ela perdeu a alegria dela a partir daquele trauma. Então vamos lá, essa mulher foi pra vida, ela casou com um homem. Ela casou com um homem que inicialmente, quando a gente não entendeu o filme, no começo, que ela, na hora que ela entrou na casa, que ela olhava assim, mostrava ele violento e ele falava assim pra ela, o que que eu tô errando? Vocês viram que ele falou? O que que eu tô errando, Sara? Por que que você não fala? Ele todo violento. Então, quando você olha pra aquilo, você fala assim, nossa, esse homem é tóxico, esse homem é abusivo, né? E aí depois que a gente começa a caminhar no filme, a gente começa a entender, né? Como ela não conseguia se vincular, ela não conseguia se vincular com o marido, né? Ela não conseguia ser esposa no marido, ela não conseguia ter orgasmo. Só que ela tinha uma sexualidade totalmente destrutiva, onde ela transava com todo mundo, transava com barista, na hora que ela cheira um, ela transou com o melhor amigo do marido dela. Ela não conseguia se vincular com a filha, tanto que tem uma hora que ela fala assim, eu tenho uma filha, mas talvez fosse melhor que eu não existisse, talvez a vida dela seria melhor. Olha só, assim, nessa fala já mostra a mãe que ela reconhece que é pra filha. E aí você olha assim, muitas vezes a gente vive isso, a gente vê isso nas pessoas, as pessoas que eu atendo, as pessoas que vocês convivem, porque o meu trabalho aqui com vocês é que vocês ganhem consciência, e a gente acha que é só uma questão motivacional. Olha pra vida, minha filha, olha só, você tem trabalho. Não, essas questões de alma, gente, essas dores nos vinculam profundamente. Então vamos lá, vamos falar da Sara. A Sara, ela estava vinculada ao abusador. O vínculo que a Sara estava com o abusador era um vínculo tão forte que para onde ela olhava, quem ela olhava? O abuso. Tanto que quando ela olhava pro marido dela, tanto que o cara falou assim, por que que você se divorciou? E ela falou assim, porque meu marido é um babaca. O marido dela não era babaca. Tanto que depois ela liga pra falar com a filha, ele permite com que ela fale, com que ela fale com a filha. Na hora lá que eles estão fazendo a encenação, ele fala, Sara, por que você não me contou? Talvez se você tivesse me contado, as coisas poderiam ter sido diferentes. Por quê? Imagina um homem que quer dar amor pra sua mulher, quer ficar lá com a sua mulher, né? Quer ter uma sexualidade com a sua mulher, e essa mulher simplesmente não consegue se entregar pra ele. Como que vocês acham que ele se sente como homem? Mas ela não conseguia falar, porque a dor dela era tanta, ela não conseguia falar. Então, nesse local, imagina o casal como fica, né? E ele falou, por que você não me falou? Talvez se você tivesse me falado, as coisas teriam sido diferentes. Então ela olha para esse marido como se o marido fosse ela falou um babaca, mais ou menos isso. Na hora que ela olha para aquele Hans, né, que existe a sintonia aí, ela olha a mesma coisa. Quando ela tem esse comportamento destrutivo, uma mulher que não tem orgasmo e ela só se relaciona com os homens, não sei se vocês perceberam, a todo momento ela tenta seduzir os homens. Então na hora que ela chega lá no bar, no barista, ela seduz o cara. Na hora que ela vê aquele senhor lá, que ele fala que ele é milionário, que ela fala, eu sou milionário, ela tentou seduzir ele, né? Mas ele não tinha sexualidade pra ter algo com ela. Na hora que ela olha o terapeuta, ela fala, nossa, tudo nela, ela exala sexualidade. Na hora que ela olha o Hans lá, eles já vão pra parte sexual e no fundo, ela nem sente prazer com isso. O que ela tá buscando nesse comportamento? Inconscientemente, ela tá buscando o abusador. Então, gente, tudo na vida dela ali, da Sara, tudo na vida dela, o que acontece? Ela tá vinculada a esse abuso. Todas as vezes que a gente tem um trauma muito forte, e eu tô falando aqui do abuso porque é do filme, mas eu quero que vocês, mulheres, pensam aqui nos relacionamentos do passado. Então, por exemplo, eu tive um ex-marido no qual ele era narcisista e depois dessa separação você não conseguiu mais se relacionar com ninguém. E você fala do homem pra tudo que é, pra todo mundo, você ainda fala desse homem. Aonde que você tá? Você ainda tá nesse local. Isso é muito comum nas mulheres, tá? Por quê? Porque a gente se vincula muito. Tô falando aqui do abuso, mas também existem outros vínculos, tá? Que eu tô falando do filme. Mas a pessoa ainda tá ali.
a pessoa ainda tá ali e depois não conseguiu mais se relacionar. Por quê? Porque a sua alma ainda tá vinculada naquela pessoa. A alma da Sarah ainda tá vinculada aonde? No abusador. Então, gente, enquanto a gente não olha pra isso, e aí, quando o Bert Hellinger fala, né, que quando a gente não constela o abuso, mas quando a pessoa traz um tema e se mostra o abuso no campo, porque acontece, né, muito comum. Outro dia eu fui constelar uma cliente em grupo e ela trouxe, olha só o tema que ela trouxe que ela se sentia sempre, ela sempre tinha um discurso que a chefia dela abusava dela, que ela sempre se sentia diminuída. Na hora que a gente abriu o campo, mostrou o quê? Um abuso de um tio para com ela. Olha só, tipo, ela nem falou do abuso, isso se mostra, você não precisa falar. E isso pra ela tava na gavetinha do esquecimento, que ela não falou, ela nunca nem falou. Pra mim, olha que eu já acompanhei ela há um tempo, e isso se mostrou em um tema que ela trouxe. Na hora que aparece isso no campo, mostra o vínculo que a vítima tem com o abusador. E o que a gente faz nessa hora? Enquanto a gente não reconhece, presta atenção nisso que é difícil. Eu tô falando do abusador aqui, mas serve pro seu marido, pro seu ex-marido que era narcisista, porque a gente sabe que conviver com narcisista é uma coisa que causa muita dor. Uma mãe que foi narcisista, um pai que foi muito violento, seja lá o que for, o que ainda dói em você. E isso se mostra, o que a gente faz como constelador, o que a gente faz como terapeuta? A gente faz a pessoa olhar pra isso e a pessoa dá um lugar pra isso. Aí as pessoas, né, mas tem que aceitar? Você tá falando que isso daqui tem que aceitar? Não, gente, é porque enquanto você não reconhece esse fato, a sua alma fica ali vinculada. A gente não tá falando de moralidade, as pessoas confundem muito isso com moral, né? Porque isso aqui você acha que é certo ou errado, porque entre o nosso julgamento do certo ou errado, a gente tá falando de algo muito mais profundo. Então, quando acontece isso, enquanto a pessoa não olha pra isso, não olha pra essa cena e reconhece, isso me constitui. Por quê? Porque depois dessa história, a Sarah não foi mais a mesma pessoa. Depois que você encontrou um ex, que você teve um relacionamento, um homem narcisista, você não é mais a mesma pessoa. Depois disso, existe um vínculo entre vocês que é indissolúvel. Enquanto você não olha e você não reconhece isso, você fica no loop. É o que eu falo sempre, você fica no loop, sabe? Na roda do... Eu falei isso no nosso encontro das 7 chaves. Na roda da Chapeuzinho Vermelho. Ou seja, o que a Sarah tá fazendo ali? Ela tá na roda. Ela tá na roda, ela tá na roda, ela tá na roda. Eu até dei um exemplo, muitos de vocês não participaram da imersão As 7 Chaves para uma Boa Vida, mas eu quero dar esse exemplo aqui, né? De novo, eu falei da Chapeuzinho, é super curta essa história. Todo mundo sabe a historinha da Chapeuzinho Vermelho e do Lobo Mau, né? E quando a gente é pequeno, a gente fica ouvindo, a gente ouve uma história e a gente fica pedindo pra meu filho, né? Mãe, conta essa história de novo. Conta essa história de novo, né, do Lobo Mau, da Chapeuzinho. E aí a criança fica assimilando, né, quem é o Lobo Mau, porque o Lobo Mau é mau. E a Chapeuzinho é boazinha, e a vovozinha. Então a criança fica assimilando isso, né. Então ela fica repetindo aquela história, ela tá querendo que assimilar aquilo no inconsciente dela. Numa hora que ela sossega daquela história, aquela história já integrou nela. Aquilo ali já integrou. Aí ela pega e fala... Conta outra história, aí ela vai pra uma outra história, vai pros 3 porquinhos. Acontece o mesmo com a gente. Então, quando acontece uma cena assim difícil, a gente precisa ficar nessa história um pouquinho. E a gente precisa olhar pra essa história, a gente precisa reconhecer essa história. Pra o quê? Pra gente conseguir ir pra uma outra. Agora, quando essa história a gente não quer olhar, a gente se mantém nessa roda. Então, por exemplo, a Sarah, aconteceu essa história dela quando ela tinha 14 anos. E toda a vida dela tá girando ainda em torno desse fato. Em torno disso daqui. Em torno do abuso. Em torno disso daqui. Então, tudo que vocês viram ali, do que eu falei, o Hans, aquela projeção dela pro Hans, o que ela fala do ex-marido dela, todo o comportamento destrutivo que ela tem com a sexualidade dela, sendo que ela nem goza. O excesso de algo que ela tem pra se anestesiar, o que isso tudo aponta? Se ela viesse aqui constelar, ela ia falar assim pra mim, Ju, eu quero constelar meu alcoolismo. Pra onde que ia apontar? Pra essa cena. Ela ia chegar pra mim e falar assim, Ju, eu quero constelar porque eu não consigo me entregar pro meu marido. Pra onde que ia constelar? Essa cena. Ju, eu quero constelar porque eu não consigo ser uma mãe presente pra minha filha. Pra onde que ia cair? Ia cair pra essa cena, porque essa cena é a raiz dela. É a raiz dela. Então, tudo isso que eu tô falando pra vocês, se ela viesse constelar, pra onde que ia mostrar? Essa cena do abuso. Pra ela olhar pra isso, tá? É que ela, ali, de novo, ali no filme, foi um psicodrama. E por que, gente, que eu tô repetindo tudo isso pra vocês aqui? Porque esse vínculo
da Sara tá tão ligada ao abusador que impede com que esses outros vínculos que ela tem, que é com o marido e que é com a filha, isso desenvolva. O que foi mais mágico nesse filme, que foi o ponto, por isso que eu quis muito trazer esse filme pra vocês, é que a cena, o gatilho aconteceu no aniversário de 14 anos da filha. Olha agora as repetições de padrão. O gatilho que ela, né, que depois a gente entendeu, né, que na festa ela tira todo mundo da festa, todo mundo se divertindo, que ela dá de louca, ela bebe e que ela vai pra ilha, aconteceu na festa de 14 anos da filha. Que tava todo mundo dançando, se divertindo. É a mesma cena dela. É a mesma cena do abuso dela. A idade é a mesma da filha dela. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque nós herdamos essas histórias transgeracionais da nossa mamãe. Principalmente as primeiras filhas. Principalmente, tá? Não tô falando que as outras não herdam não, mas principalmente as primeiras filhas. Por quê? Porque o que não foi elaborado na mamãe, a mamãe não elaborou aquilo. Aquilo passou. Passa pra você, herda pra você. Porque imagina que a mamãe tem uma bolinha aqui, enorme, que ela não dissolveu. O que que não dissolveu? Ela não olhou pra isso. Ela não entrou em contato com isso, ela não chorou isso, ela não viveu essa dor pra estourar. Não, vivi aqui, vou estourar essa bolinha. Quando a mamãe tem essa bolinha gigante, o que acontece com a filha? A filha vai e pega essa bola. Pega essa bola. E o que a gente faz com essa bola? A gente tende a reproduzir o padrão da mãe. Então, grande parte das clientes que eu já atendi, que foram vítimas de abuso, eu falo, vai conversar com a sua mãe. A mãe também foi abusada. Por quê, gente? Porque é uma história que é mal digerida, ficou lá na gavetinha e quando a gente tem uma filha, isso passa adiante para as nossas filhas. Por isso que muitas dores a gente carrega do nosso transgeracional, muitas dores. E aí tem duas formas da gente vivenciar isso, né? E aí eu vou explicar um pouco a história do Hans. Existe a forma da gente repetir o padrão, exatamente, e tem a outra forma da gente virar o abusador. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem do Hans, né? Que é aquele homem lá que foi vítima de abuso, que ele foi abusado pelo educador físico dele. E aí ele tem quando ele tá lá fazendo sexo com a Sara, não sei se vocês perceberam a violência que ele tem com ela. E aí depois ela fica revoltada porque ela se sentiu abusada por ele. E aí ele começa a ficar lá de graça com aquela modelo. E aí ela pega e fala assim, você não precisa mais de um babaca na sua vida. Por quê? Porque ela projetou nele o quê? O adolescente. E ele ali, ele não tá na posição de ser abusado, ele tá na posição de ser abusador. Então a gente pode ir por esses dois extremos. Então eu vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês, que eu falo muito do feminino ferido. Na nossa família, nós somos mulheres que nós fomos muito machucada pelos homens. Não tô falando só sexualmente, tá? Nós fomos muito machucadas porque a gente nunca teve voz, a gente não... Enfim, a gente foi massacrada porque a gente não foi respeitada como mulher. Aí na geração seguinte, as mulheres, o quê? Elas viram abusadora, né? Elas também viram agressoras, elas invertem esse papel. Ou seja, vai para uma outra polaridade, mas tá na disfuncionalidade do mesmo jeito. Então o Hans ali, ele é um bom exemplo disso, porque ele tá no outro papel. Grande parte das pessoas, pílulas da maturidade agora, grande parte das pessoas que são abusadoras, né, aí eu tô falando de abuso sexual, elas sofreram abuso também. Ou seja, é como se elas se sentissem vítima, elas se sentem vítima, então elas agridem também. Eu não tô, gente, ó, presta atenção, eu não tô falando isso pra amenizar o abuso, tá? Eu tô contando a dinâmica que tem por trás disso, tá? Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? A profundidade que eu tô falando? Eu sei que é ruim, tá? Ótimo, ótimo. Vocês querem trazer alguma coisa aqui antes de eu continuar? Alguma dúvida que vocês tenham? Antes de eu continuar aqui na sequência? A Carol fez uma pergunta aqui que é muito boa. A raiva é o combustível para seguir a vida, né, Ju? Então, a raiva, Carol, em geral, é o embrulho da dor. Então, vamos lá, vamos pensar nisso, vamos pensar na personagem, tá? Na Sara. A Sara era uma pessoa que tinha raiva.
ela passou humilhação, ela tinha um sentimento de raiva muito grande, tanto que na hora que se abre ali o psicograma, que é quando todo mundo fica na mesa, a mãe dela conversa com ela e a mãe dela fala pra ela, olha, você se fechou pra mim, depois você se fechou pra mim, eu queria te proteger, eu faria de tudo pra te proteger, mas simplesmente você se fechou pra mim. Então, se a gente for olhar nela, né, fisicamente falando, tá, a personagem do filme, ela era uma mulher bonita, era uma mulher que se mostrava bem sucedida, é uma mulher que casou bem, é uma mulher que tinha uma filha, de alguma forma, ela foi pra vida. Não é uma pessoa que ficou depressiva num quarto, não. Ela é uma pessoa que foi pra vida, mas a custo do quê? Então tem uma frase que ela falou, Ká, que remete muito isso que você trouxe. Na hora que o terapeuta começa a confrontar eles e fala assim, olha, se vocês não resolverem isso, quem vai sofrer as consequências disso são os seus filhos. O terapeuta fala isso pra eles. Que ela fala assim, não, eu até anotei aqui, ela fala assim, mas pra que a gente vai olhar pra isso? Isso aconteceu há 25 anos atrás, eu vou desenterrar o passado agora? E as pessoas tendem a fazer isso. Muitas pessoas, né, na hora que se deparam com constelação, até mesmo com o meu conteúdo, falam, cara, eu vou ficar mexendo com coisa lá de trás. E eu concordo que até um certo ponto, eu acho que a gente não precisa ficar cavucando muito. Mas as pessoas que vão com esse ímpeto da raiva, é para se proteger de uma dor muito profunda. Então, quando vocês veem, né, meu pai tem essa característica, vocês veem uma pessoa que é muito raivosa, uma pessoa que faz acontecer, mas é uma pessoa que não contacta com a sua emoção, essa pessoa tem um trauma. Então, a pessoa usa o quê? A pessoa usa a raiva para se proteger. E cada um vai ter um mecanismo, tá? Agora, em geral, essas pessoas que têm muita dificuldade de lidar com o seu emocional, essas pessoas que vão com muita força, que não se permite ter solitude, em geral, essas pessoas têm algum problema. E não é incomum, essas pessoas, na hora que chegarem numa idade mais velha, elas terem depressão. Não é incomum isso. Por quê? Porque toda a identidade que elas construíram de ir pra fora, quando a gente fica mais velha, a gente sente a impotência, o quê? Da idade do nosso corpo. A gente não tem mais o vigor físico de ir pra frente. E, em geral, a gente contacta essas dores. Então, é muito natural que vocês vejam essas pessoas que tiveram muito de sobrevivência mesmo. Teve que ir, não vou olhar pra dor, não, porque eu tenho um monte de filho pra sustentar, não era assim os nossos avós? E aí, chega numa determinada idade, essas pessoas adoecem, essas pessoas ficam dependentes de outras pessoas pra cuidarem. Tudo isso são sinais, tá? Inconsciente, tá? Essas pessoas que começam a ficar numa situação muito de criança, muito infantil, para o quê? Para que as pessoas cuidem. Tudo isso são sinais, tá? De coisas que elas não resolveram lá atrás, porque foram pra vida, porque tinha que cuidar de filho, não sei o quê, e aí depois a vida dá sinais dessa forma, tá? Não sei se eu te respondi. A Fran fez uma pergunta muito boa. Ju, como que é olhar pro abuso? Olhar é falar. Não tô falando pra você falar pra todo mundo, mas é você falar pras pessoas que você confia. Então, por exemplo, as pessoas que já passaram por essa experiência, grande parte das pessoas tem a sua sexualidade, a sua entrega sexual abalada, né? Ou vai para uma disfuncionalidade sexual, as pessoas que têm muita compulsão sexual. Gente, cada um vai usar de um jeito, tá? Cada um vai ter um mecanismo. Mas a pessoa não vive isso de forma sadia, a pessoa tem que procurar recursos. Se a pessoa tem consciência disso, Fran, eu sugiro a pessoa procurar terapia. Terapia mesmo, pra pessoa olhar pra isso se ainda foi muito doloroso pra pessoa. E eu vou falar outra coisa pra você, tá? As poucas vezes que eu constelei pouco, assim, eu não constelo abuso como tema. A pessoa vem aqui, por exemplo, a Carol vem aqui e fala assim, não, eu quero constelar abuso. Eu não constelo. Mas clientes que participam de processos comigo, pessoas que eu acompanho e tem essa demanda muito forte do abuso, eu já constelei algumas vezes e não tem força no campo. Não tem força no campo sistêmico, mas na cabeça da pessoa, isso ainda é uma dor emocional muito grande. Então, nesses casos, a pessoa tem que ir para terapia. Lidar com isso também, Fran, é você falar com a sua mãe. Muitas pessoas escondem o abuso da mãe.
Mesmo que você seja adulta, isso tenha acontecido quando você era pequena, você não tá colocando a responsabilidade na sua mãe, se você não chegar lá acusando ela, né? Falar desse fato. Tudo que você fala, você tá liberando. Toda vez que você fala, você tá lidando com algo. Em geral, quando são essas coisas que nos trazem humilhação, vergonha, a gente não lida. A gente lida com a raiva para se proteger, mas a gente não entra em contato com a impotência que esse fato nos trouxe. Por exemplo, ali naquele filme, no filme da Sarah, a impotência que ela teve que entrar em contato na hora que ela olhou aquela cena. Quando ela entrou em contato com aquela impotência, qual o sentimento puro ali que se mostrou nela? Veio o choro para ela. Vocês lembram que todo mundo ali, numa hora do filme, todo mundo tem dificuldade de mostrar suas emoções. Então a primeira pessoa que chora é a Sarah. E todo mundo fica assim, nossa, você chorou. Por quê? Porque eles têm dificuldade de acessar esse local. Quando eu falo pra vocês, chora. Às vezes as pessoas vêm constelar aqui, as pessoas ficam querendo segurar o choro. Eu falo, você vem aqui pra chorar. Pode chorar, deixa o choro vir, se o choro tem que vir. Por quê? Porque é uma liberação que a gente faz. Então, por exemplo, quando a gente vem constelar alguma coisa difícil, quando a gente vem constelar algo que se mostra no campo, o que eu como consteladora faço? Muitas vezes, tá? Não é sempre que tem que o campo mostra isso. Eu choro. Por que eu choro? Porque eu tô diluindo um conteúdo do cliente. Então, se a Sarah viesse aqui e ela não chorou, veio constelar. O que eu ia entrar no campo dela? O que eu ia sentir? Eu ia sentir aquela sensação dela. O que eu ia fazer? Eu ia chorar. Eu ia chorar, porque aquele choro ela não vivenciou. Ela não falou pra ele, olha, você me machucou no meu feminino, você fez com que eu não conseguisse confiar nas pessoas, confiar em homens. Se ela entrar em contato com aquilo, vai vir muita impotência. E em geral a gente faz o quê? Não, vou me proteger disso. Você é tóxico, porque o meu marido é tóxico. Ela não entra em contato verdadeiramente com isso. Por quê? Porque dói, tá? Deixa eu falar aqui uma coisa que é muito importante aqui, desse filme. Que eu sempre falo isso nos meus grupos terapêuticos. AM não sintoniza FM. AM não sintoniza FM. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque todas as pessoas das quais a gente conhece, quando a gente forma um grupo terapêutico, e aí eu convido a Joana pra entrar na minha constelação. A Joana fala, nossa, essa constelação foi pra mim, porque eu passei a mesma coisa. E aí a Joana convida a Mariana pra ser a mãe dela. Ela fala, a Mariana depois vai falar, nossa, é a mesma história da minha família. Por que eu tô falando isso pra vocês, né? Tô falando de um grupo terapêutico, mas ali, no filme, mostrou isso. Então, eu vou dar um exemplo pra vocês entenderem. Quando eles colocaram lá a mesa, né, do psicograma, que parece constelação, parece, mas não é constelação. E a mãe daquele menino que se suicidou, ela entra como mãe da Sarah. E aí ela entra naquele papel da mãe da Sarah. O que ela fala pra Sarah é o que ela gostaria de ter falado pro filho dela. Vocês perceberam isso? O que ela fala pra Sarah, ela gostaria de ter falado pro filho dela. O Hans, na hora que ele fala também, ele também gostaria de ter falado ali, né, pro pai. Então, todo mundo ali, né, tem uma ressonância. Aquela menina que era negra, que ela fala sobre... que ela era prostituta e ela levou, né, elas estavam no local e ela se sente culpada porque tinha uma menina que era inocente. Quem era aquela menina ali, pensando como ressonância? Aquela menina era a Sarah quando era jovem. Todo mundo ali, naquele grupo terapêutico, tem uma ressonância para eles estarem juntos. Todo mundo ali compartilha algo em comum. Não é totalmente comum, mas compartilha algo em comum. E foi muito bacana na hora que o terapeuta chega naquele momento que ele pega e fala assim... Sentou na mesa, aquela hora, ali é constelação, aquela parte de constelação, que ele pega e sentou na mesa e fala assim, eu sou o abusador. E aí todo mundo fica assim, ele incorpora mesmo uma pessoa difícil, e aí ela pega e fala assim, não, mas eu não quero olhar pra você, eu quero olhar pra Sofia. Vocês viram essa parte? Essa parte, gente, é o que faz girar, é o que faz com que ela olhe e fala, eu não vou passar isso pra minha filha. É na hora que ela acorda, né, que ela acorda do transe dela e que ela consegue olhar pro abusador, porque não é mais ela, é a filha dela. E quando mexe com os nossos filhos, quem tem filho aqui sabe, mexeu com algo muito precioso. Então, na hora que ela olha e ela entende que se ela não olhar para aquilo, aquilo vai acontecer com a filha dela. Isso é muito claro, gente, que eu falei. Isso daqui passa.
E esse filme é muito esclarecedor nessa passagem de padrões. Por isso que os padrões são passados. Por quê? Porque alguém não lidou. Alguém não lidou com aquilo e passou. Então, na hora que ele pega e fala, não, quantos anos a Sofia tem? 14 anos, uma idade bonita, né? Porque é a mesma idade do que ela sofreu abuso. Então, na hora que ela olha para aquilo, na hora que ela vê a cena, na hora que ela lida, ela chora aquilo, aí alguma coisa muda nela. E de novo, alguma coisa muda nela. Vocês têm uma expectativa que vai mudar a vida de vocês, né? Vai fazer o movimento, a vida vai transformar as iludidas. Para de ser iludida. A vida funciona como um processo. Autoconhecimento é um processo. Ela fez ali um movimento, desbloqueou alguma coisa. Qual foi o movimento que ela fez? Ela já conseguiu olhar para o Hans sem acusar ele de abusador. Entendeu? Porque ela projetava no Hans, quem? O abusador. Ou seja, já mudou ali. Na hora que ela ligou pro ex-marido dela, o marido dela, vocês perceberam como que foi a voz dela? Como que ela falou pra filha dela? Filha, eu preciso conversar com você e eu preciso te contar do meu passado. Vocês entendem que tudo é um processo? Vocês esperam assim, ó, o negócio vai acontecer. Não, porque na hora que ela lidou com aquilo, ela chorou aquilo, ela parou de projetar no outro aquela bola que ela tem, que é tipo projeção, tipo, coloca aqui na vista, olha ali pro abusador. Ela lida com aquilo, ela fala pra filha dela, o que ela tá fazendo? Ela tá lidando com o abuso. Isso que é lidar com o abuso, é você reconhecer a sua história. Porque foi um fato extremamente traumático, mas a partir daquilo, ela precisa olhar, isso é olhar pra realidade. Isso aconteceu. E a partir disso, se eu não olhar pra minha história, eu fico refém da minha história. Se eu não olhar para isso, eu fico refém disso. Então, o passo da mudança, gente, para as pessoas que já passaram por essa experiência, é olhar para isso, falar assim, isso me constitui, porque enquanto eu não dar um lugar para isso, eu fico refém disso.